2015, no final de 2015, ao qual me referi antes, fixou ali que os países teriam que se manter entre 1,5 a 2 graus de emissões de gás para que a temperatura não supere esses índices, né? Isso nos levaria, no mínimo esse patamar, para manter os níveis de aquecimento pré-industriais. Nós, a tendência é que superemos isso, chegamos a talvez 2, 3 ou até mais graus, né? Isso pode nos trazer consequências extremas. Por exemplo, aqui no Brasil, ele chega a dizer, inclusive, que num cenário de temperatura de 3 graus a mais do que nós temos hoje, vai ser impossível de sair numa cidade como São Paulo, por exemplo, nas horas mais quentes, né, do dia. Vai ser absolutamente agressivo a condição humana, né? Muito acima do limite do biologicamente possível. Entendeu? Qual é o prazo que eles dão para isso? Até o final do século. Mas esse é o problema. Os cientistas estão sendo surpreendidos a cada ano e a cada momento com a velocidade das transformações. Quer dizer, hoje não há mais como, né, tu estabelecer, por exemplo, do ponto de vista do desaparecimento dos insetos, que é o que eu me dedico um pouco mais. Há cientistas que afirmam com um grande grau de viabilidade que em 30 anos, a 40 anos, nós não vamos ter mais insetos no planeta. Vão sumir as abelhas, vão sumir os mosquitos, vão sumir os morcegos, os beija-flores, que são polinizadores importantes também. Né? Mas antes desse desaparecimento, nós vamos ter uma superpopulação por causa do calor. Também. E tu veja só, num cenário de aquecimento extremo, por exemplo, no nosso caso específico aqui, tu imagina, toda essa região do Vale dos Vinhedos, né, a região da Serra Gaúcha, que cultiva os parreirais como uma fonte de renda importante, de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, pode ser absolutamente alterada, ou seja, pode ser porque ela depende do frio em algum momento, entendeu? Sim. A serra, a uva, ela produz porque precisa de um determinado número de horas, né, de frio, ou de dias de frio ao longo do seu ciclo vegetativo. Acabando com o frio, acaba aquele tipo de cultura. Ou seja, vai ter que haver um rearranjo do ponto de vista da produção agrícola para que... Imagina o impacto que causaria isso. Né, até fazer essa reforma e buscar uma outra cultura que também daqui a pouco não será mais aquela, será outra. Exato. Por causa do calor. Exato. Isso, o desarranjo econômico será violento. E ainda tem uma outra questão que, claro, os cientistas devem estar bastante mais atualizados nisso, são a questão das comunidades que são praticamente expulsas de determinadas áreas. Veja o problema social que pode desencadear isso. Né? O mundo hoje já enfrenta um problema muito sério, que são os refugiados climáticos. Né? Sim, milhões de pessoas que se deslocam no mundo inteiro por um problema climático, fugindo de um problema climático. O James Lovelock também coloca isso como uma situação impossível, assim, inclusive conflitos bélicos pela água, disputa pela água, coloca inclusive o Chile como um país estrategicamente vulnerável, porque o Chile depende em grande parte, segundo me consta, né, eu não sou especialista nisso, mas dos mananciais de água que vêm das geleiras, né, das geleiras da cordilheira. E não está numa posição estratégica entre o mar e a cordilheira, quer dizer, também pode sofrer, do ponto de vista climático, um impacto seríssimo. O Chile sem água, um país sem água para fornecer a sua população, né? O que pode acontecer a partir daí? Invasão? E com esse alerta que, com as queimadas que estão cada vez mais fortes, porque dizem que elas não estão tanto em número, mas elas estão muito fortes, estão destruindo mesmo. Né, nesse ano, vai mudar a configuração das geleiras aqui na América do Sul. Isso significa que todos esses povos que são abastecidos com água pelas geleiras dos Andes ficarão desabastecidos e terão que procurar outras regiões. Aí é que entram os problemas, porque se as alternativas forem impossíveis, ok, né? Mas e se não forem possíveis? Né? Se tiver que se perfurar a água a profundidades extremas, né, ou se dessalinizar, por exemplo, os oceanos, que é um processo ainda muito caro, né? Sim.
como aí faz lembrar que eu acho que vale dizer, uma das causas mais fundamentais das guerras ali no Oriente Médio, Israel e países, é pelo rio Eufrates, né? Pelo rio, exatamente. pela água. Num cenário extremo, alguns cientistas já visualizam disputas de território, por exemplo, alguns lugares da própria China poderiam subir ao norte em direção à Rússia. Isso poderia aumento de migração das populações para os países lá do norte, né, os países nórdicos, porque a temperatura ainda se manteria, vamos dizer assim, possível, onde seria possível se sobreviver, ou seja, porque o sul do planeta aqueceria demais. Então, tudo isso está colocado sobre a mesa, né? Não são simplesmente conjecturas, né? Os cientistas estão lá, como eu disse antes, por exemplo, esses 11 mil cientistas, os cientistas estão a cada dia se posicionando de uma forma mais enfática, dizendo que, bom, nós vamos ter que tomar uma posição drástica, porque a crise é iminente, né? Para tu teres uma ideia, o mundo ultrapassou, o mundo enfrentou uma glaciação há 20 mil anos atrás, o que os cientistas colocam, né? Um período glacial. Ali aconteceu um resfriamento do planeta em torno de 3 a 5 graus. Veja que não é muito, né? São pequenos índices. 10 mil anos depois, nós enfrentamos um período interglacial, né, onde a temperatura se elevou um pouco mais, alguns graus. Só que as transformações que o ser humano causou já na natureza, no planeta, se intensificaram de uma forma que nos últimos 200 anos nós superamos todas as alterações criadas do último período glacial, passando pelo interglacial até hoje. Por conta exatamente da inserção do modelo industrial, da emissão de gases, né, da opção, por exemplo, pela criação de gado, né, que é uma atividade que tem que ser questionada, né, Beatriz? Tem que ser questionada porque nós produzimos gado, gastamos muita água, aqui no Brasil especificamente plantamos soja, que são commodities, né, Mas é que sabe, na verdade, existe uma dificuldade para nós que somos leigos na matéria, fazer essa relação, Renato. Quer dizer, uma vaca, um boi no campo, ou mesmo confinado, ele consome uma quantidade inacreditável de grãos que são produzidos em áreas extensivas, causando um impacto para o próprio solo, né? E que não são alimentação para a humanidade, porque não houvesse aqui no Brasil nós temos mais gado do que gente. Sim. Nós temos 240 milhões de cabeças de gado, uma coisa assim. Eu sei que é maior o número de gado do que o número de pessoas. Super. E eles consomem, se não houvesse esse consumo de carne, nenhum ser humano da face da Terra passaria fome por causa da produção de grãos, né? Sim, sim. E a questão da água, né, Beatriz? Claro. Junto com isso que tu está colocando, por exemplo, é incrível, assim, soja, trigo, são plantas, não que não sejam culturas absolutamente importantes, entendeu? O problema é que nós temos que equacionar o quanto isso é necessário e que tipo de desenvolvimento que nós queremos, né? Qual é o tipo de planeta, de país, enfim, de relação com a natureza que nós queremos. Sim, agora tu vê, é um assunto que eu vou gostar muito de conversar contigo e eu vou inclusive pedir às amigas e os amigos que deixem aqui comigo as perguntas para que eu possa te fazer nas nossas próximas entrevistas. Sim. Porque a gente não, até tipo assim, ó, tu até tem à disposição a informação, mas tu não conecta. A nossa questão é conectar uma coisa com a outra. O próprio consumo de água, por exemplo, com relação à indústria têxtil, que hoje tu compra roupa bem baratinha, feita na Índia, na China, é uma coisa louca, só que as pessoas não têm noção do que significa, por exemplo, para fazer uma camiseta, o que precisa de água. Que a gente vai procurar, né? Tipo assim, para fazer uma camiseta, segundo os dados que a gente tem,
São utilizados quase 3.000 litros de água. Sim, tu vê, que coisa incrível, né? Isso é fantástico, mas não, imagina se isso fosse colocado diariamente nos grandes veículos de comunicação de massa, em termos mundiais. Praticamente, em algum momento, a pessoa ia dizer, opa, não preciso, então, eu posso mudar o meu jeito de ser. Sim, só que sim. é pelo contrário, tu tem que ter, e essa camiseta, e esse carro, e cada vez tu tem mais necessidade de ter, e nem sabe que tu tá destruindo a casa dos teus netos, né? Exatamente. Esse é o ponto, Beatriz. Esse é o ponto. Porque a gente sempre diz o seguinte: na batalha para assegurar o futuro do planeta, não há vencedores e vencidos. Né? Ou todos vencemos, ou todos morremos. Ou todos perdemos. Né? Por que isso? Porque o nosso futuro, nosso presente e o nosso futuro é solidário. Não há saída para isso. Né? Mas é que quem é dono do capital não é solidário. Claro. Para teres uma ideia, olha que dado interessante. Um relatório desenvolvido em 2016 pela ONU, né, através da FAO, que é o organismo da ONU que cuida da agricultura, indica que entre 1990 e 2005, né, 71% do desmatamento na América do Sul foi motivado pela demanda por pastos. No Brasil, o índice chegou a 80%. Aí a gente começa a se perguntar, mas pasto para quê? Para alimentar o gado. Né? E o gado hoje é uma commodity, né? Que também já está enfrentando dificuldades internas aqui, porque o governo já está afirmando todas as questões que afirma com relação à carne, que o preço não vai ser reduzido. Muita gente está enfrentando dificuldade para isso, quem consome carne, né? Então, assim como a soja, por exemplo, é um produto, né, tudo está se reduzindo aqui no Brasil a essa commodity, né, como se o nosso país fosse, né, um grande campo. Uma fazenda, né? E por aí entram os agrotóxicos, né, o consumo elevado de agrotóxicos. Nossa! Desde o ano de 2008 nós somos o maior consumidor mundial, isso é uma matéria que daria para... Né, também. É muito interessante, um outro programa nós discutimos só isso, né, Beatriz? Então, essa é a questão, ou seja, nós temos que nos dar conta do custo, né, que isso nos causa, se, por exemplo, esse modelo é sustentável ou não para as gerações futuras, que nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade com as gerações futuras, com a entrega de um planeta, né, pelo menos habitável para os nossos filhos, nossos netos e bisnetos, e sobretudo o que implica dizer que nós temos que confrontar o modelo de desenvolvimento que está colocado hoje como sendo o paradigma. Né? Nós precisamos de algo que supere essa ideia, né? E que seja a expressão de um modelo que vá além disso, né? Que ponha, por exemplo, que proponha a necessidade da construção de uma sustentabilidade global, que se baseia aí num conceito de aproximação entre os povos e culturas, né, na participação dos cidadãos de forma consciente e reflexiva na gestão política, econômica, tecnológica e social, para que as desigualdades né, deixem de ser tão brutais como são aqui no Brasil, e que, enfim, a pobreza, sobretudo, seja debelada, porque, Beatriz, os cientistas hoje calculam que 1/3 do problema climático mundial se deve à pobreza. A pobreza, claro. A pobreza é insustentável, entendeu? E o que implica a pobreza? Implica em distribuição de renda, implica em reforma agrária, implica em nós enfraquecermos esse centro de poder que acaba violando o mundo inteiro. Né? Olha, uma amiga aqui, uma ouvinte, me manda a informação de que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse ontem que a atual crise climática está em agravamento e que o horizonte não é otimista. Ele diz que estamos chegando, como você acabou de dizer mais de uma vez, a um ponto sem retorno. Isso lá nessa convenção, quadro das Nações Unidas sobre clima, que nós comentamos no começo do nosso encontro. Então, a situação é de uma gravidade ainda não perceptível no dia a dia, mas que não vai demorar, né? Não.
Não. Não vai demorar, mas